Sabe aquele ditado que diz: quanto mais você corre atrás, mais o dinheiro foge. O problema é que ninguém te contou o porquê. O dinheiro não foge, ele apenas se esconde de quem o persegue com desespero. Não é o trabalho que o assusta, é a vibração da pressa. Porque a pressa é a linguagem de quem ainda acredita que não tem. Quantas vezes você já sentiu que estava fazendo tudo certo, trabalhando, se esforçando, tentando de todas as formas mudar de vida, e mesmo assim o dinheiro parecia escorrer entre os dedos? É porque existe uma diferença profunda entre o movimento do medo e o movimento do fluxo. O medo corre, o fluxo caminha. Vivemos em uma cultura que glorifica a correria. Desde cedo nos ensinam que, se quisermos algo, precisamos correr atrás. Mas ninguém fala sobre o poder de se alinhar, de parar, respirar e ajustar o ritmo ao compasso da vida. Porque prosperidade não é o resultado da exaustão, é o resultado da sintonia. O dinheiro, assim como a vida, tem o seu próprio ritmo. Ele não responde à força, mas à frequência. Ele se move na vibração da clareza, da paz e do merecimento. E quando você entra nesse estado, ele te reconhece, ele se aproxima, ele flui. Mas quando a mente vibra medo, pressa e ansiedade, o dinheiro sente o peso da resistência. Ele percebe o som do desespero e muda de direção. Não porque quer te punir, mas porque a sua energia está dizendo: eu ainda não estou pronta para receber. E o universo entende a mensagem. O universo não responde às palavras. Ele responde à vibração. Você pode repetir 1000 afirmações. Pode trabalhar de sol a sol. Pode dizer que confia. Mas se por dentro ainda vibra escassez, o campo ao seu redor vai refletir isso. E a vida continuará parecendo uma corrida sem linha de chegada. Mas existe um ponto onde tudo muda. Um ponto onde o esforço dá lugar à fluidez, onde a pressa se transforma em presença. E é ali, nesse estado de equilíbrio e confiança, que o dinheiro deixa de fugir e começa a vir. Hoje, você vai entender por que correr atrás do dinheiro é a forma mais silenciosa de afastá-lo. E como alinhar sua mente, sua energia e suas ações para que ele venha até você, sem luta, sem medo, apenas fluxo. Vivemos em uma era em que correr virou sinônimo de sucesso. Correr para acordar cedo. Correr para bater metas. Correr para ser o melhor, o mais produtivo, o mais reconhecido. Mas essa é a grande armadilha. Quanto mais você corre, mais se afasta do ponto de equilíbrio. A mente condicionada pela escassez acredita que a única forma de prosperar é fazendo mais. Mais horas, mais esforço, mais controle. Mas o excesso de movimento externo é o reflexo do vazio interno, porque quando você não confia, sente que precisa compensar com ação. O problema é que essa correria cria uma vibração de urgência, e urgência é o idioma da falta. A pressa diz ao universo: eu ainda não tenho. E o universo, obediente como um espelho, devolve a mesma energia. Você continua correndo, mas o dinheiro continua escapando. É como tentar nadar contra uma correnteza. Quanto mais força você faz, mais cansado fica e mais distante da margem segura você vai. Mas quando aprende a se mover com a água, o corpo relaxa e o fluxo te conduz. Assim também é com o dinheiro. Ele não vem pela força, vem pela harmonia. A verdade é que existe uma diferença sutil, mas poderosa, entre correr atrás e caminhar alinhado. Quem corre atrás vibra em desespero. Quem caminha alinhado vibra em confiança. Um diz: eu preciso ter. O outro afirma: eu já sou merecedor. A mente que vive em modo de corrida não consegue perceber o presente. Ela está sempre no depois. Quando eu ganhar mais, vou ficar tranquilo. Quando eu pagar tudo, serei feliz. Mas esse quando nunca chega, porque o ciclo da corrida é infinito, é uma esteira emocional. Você se move, mas não sai do lugar. O que pouca gente percebe é que essa busca incessante nasce de uma crença silenciosa, a de que o esforço é prova de valor.
A sociedade nos ensinou a confundir cansaço com mérito. Mas não há mérito em se perder de si mesmo tentando provar algo. Trabalhar muito não é o mesmo que trabalhar com propósito. E é nesse ponto que muitas pessoas travam. Elas acreditam que, se pararem de correr, vão perder tudo. Mas o contrário é o que acontece. Quando você para, respira e se alinha, o universo finalmente tem espaço para agir. O fluxo da prosperidade não precisa de empurrões. Ele só precisa de permissão. O dinheiro não é atraído pela exaustão, e sim pela clareza. Ele não busca esforço, busca direção. E a direção certa só aparece quando o ruído interno silencia. Quando você desacelera, começa a enxergar o que realmente importa. As oportunidades não estavam ausentes. Você é que estava rápido demais para vê-las. A intuição começa a falar mais alto. O medo perde espaço. E a vida volta a ter ritmo, sentido e leveza. O segredo nunca foi correr mais, o segredo sempre foi correr certo. E às vezes isso significa parar completamente. Alinhar-se é muito mais do que pensar positivo. É entrar em harmonia com o fluxo natural da vida. É fazer as pazes com o tempo, com o merecimento e com o próprio caminho. Enquanto a mente agitada tenta controlar tudo, o alinhamento é a arte de confiar. É o ponto onde pensamento, emoção e ação se tornam um só movimento. É quando o que você quer, o que você sente e o que você faz passam a caminhar na mesma direção. Quando há desalinhamento, a energia se divide. Uma parte de você sonha, a outra duvida. Uma parte confia, a outra teme. E essa divisão interna cria ruído, bloqueio e confusão. Mas quando você encontra o seu centro, o universo inteiro se reorganiza ao redor dele. O que antes parecia difícil se torna natural. As oportunidades começam a surgir com fluidez. As respostas aparecem no silêncio. O estado de alinhamento é o que muitos chamam de estado de fluxo. É aquele momento em que tudo parece se encaixar, o tempo desaparece e você sente que está no lugar certo, fazendo o que deve ser feito. Nessa frequência, o dinheiro, o amor, a saúde e as oportunidades se movem até você, porque você está vibrando na mesma sintonia da abundância. Joseph Murphy dizia que a imaginação disciplinada é a chave do poder criador. E isso é o que o alinhamento realmente é. Imaginação disciplinada em ação. Não é desejar aleatoriamente, mas escolher conscientemente o que sentir e o que sustentar dentro de si. A clareza é o primeiro pilar do alinhamento. Você precisa saber o que realmente quer, não o que disseram que deveria querer. Muitas pessoas dizem querer dinheiro, mas o que desejam, na verdade, é liberdade, tranquilidade, segurança. O universo não entende números, entende intenções. Quando você se conecta ao propósito real, o dinheiro se torna apenas o mensageiro. O segundo pilar é a paz interior. A culpa e o medo são pesos que afundam qualquer tentativa de prosperar. Você não pode atrair abundância enquanto sente culpa por desejá-la. A paz vem quando você entende que prosperar não é trair ninguém, é apenas honrar o potencial que Deus colocou em você. O terceiro pilar é a fé prática. Não a fé que espera, mas a fé que age com confiança, é agir sem ansiedade, sabendo que cada passo dado em harmonia com o coração já é parte da manifestação. Quem confia, não força. Quem crê, não corre. Quem está alinhado apenas caminha com propósito e presença. Você não atrai o que deseja, atrai o que acredita ser. Essa é a essência do alinhamento. O que você sente como verdade se torna sua realidade. É por isso que, enquanto o medo for sua emoção dominante, o universo te dará mais motivos para temer. Mas quando você escolhe a calma, a gratidão e o merecimento, tudo começa a mudar. Ser próspero é um estado de ser, não uma conquista futura. A prosperidade já está disponível, mas só pode ser percebida por quem vibra no mesmo nível dela. Quando você se alinha,
O que antes parecia distante se torna acessível. O que era pesado se torna leve. E o que era impossível começa a acontecer com naturalidade. O alinhamento não exige mais de você. Exige menos. Menos controle, menos culpa, menos correria e mais confiança, mais clareza e mais fé. É nesse espaço de serenidade que a mágica acontece. Porque quando você para de lutar contra o fluxo começa a lutar por você. Agora que você entende o poder do alinhamento, é hora de trazer essa sabedoria para o campo mais desafiador da vida moderna, o dinheiro. Porque é fácil falar de energia quando o assunto é paz interior, mas é nas decisões financeiras que o seu verdadeiro estado vibracional se revela. O dinheiro é uma energia viva. Ele responde à forma como você o trata, ao que você sente por ele e à intenção com que o movimenta. A maneira como você lida com o dinheiro revela como você lida consigo mesmo. Quando você se sente em falta, tende a gastar por impulso, tentando preencher um vazio interno. Quando sente culpa por ter, começa a se sabotar e perder o que conquistou. E quando vibra medo, acaba paralisado, segurando o fluxo que deveria circular. Tudo o que é reprimido adoece, inclusive o dinheiro. O alinhamento financeiro começa quando você muda a sua relação emocional com o dinheiro. Não se trata de controlar cada centavo com medo, mas de criar uma relação de respeito e harmonia. Tratar o dinheiro como um parceiro de jornada, e não como um inimigo ou uma obsessão. A primeira prática é simples: planejar com prazer. A maioria das pessoas encara o planejamento financeiro como uma prisão, mas, na verdade, ele é o primeiro passo da liberdade. O primeiro sinal é interno e emocional. É como se uma leveza surgisse onde antes havia peso. Situações que te causavam ansiedade passam a ser vistas com mais clareza. O medo de faltar ainda pode aparecer, mas ele perde força. É como se houvesse uma nova presença dentro de você que responde: está tudo bem. Você está sendo guiada. Você está segura. Essa sensação não vem de fora. Não depende de um boleto pago ou de um aumento de salário. Ela vem de um lugar mais profundo, da sua essência. Outro sinal evidente é o surgimento de sincronicidades. Você pensa em alguém e essa pessoa lhe aparece. Você comenta sobre um desejo e no dia seguinte vê exatamente aquilo em promoção. Ou então recebe um convite inesperado para algo que você sempre quis. São pequenos movimentos do universo te dizendo: eu ouvi você. Quando você declara que está pronta para receber, o universo começa a responder. Não com grandes explosões, mas com pequenos sussurros. É preciso sensibilidade para ouvi-los. Além disso, observe os seus impulsos de ação. De repente, você sente vontade de fazer algo que vinha adiando há tempos. Pode ser reorganizar sua vida financeira, limpar sua carteira, jogar fora contas antigas ou abrir aquele curso que você salvou meses atrás. Essas ações não são aleatórias. Elas fazem parte da reorganização energética que está em curso. Quando você muda por dentro, a sua realidade começa a exigir congruência. O que antes era causa, agora pede ordem. O que antes era medo, agora pede coragem. Um sinal especialmente importante é quando você passa a dizer não com mais facilidade. Não para o que te limita. Não para o que te diminui. Não para gastos impulsivos que tentam compensar vazios. Esse novo limite é um indício claro de que sua relação com o dinheiro está mudando. Você não está mais no lugar da mendicância energética. Você está no lugar da escolha. E talvez o sinal mais belo de todos. Você começa a perceber gratidão onde antes havia reclamação. Aquele salário que antes parecia pouco, agora é visto como uma base que te sustenta enquanto você cresce. Aquela venda simples que antes passava despercebida, agora é celebrada como o início de um novo fluxo. O olhar muda, a lente muda. E é isso que começa a abrir as portas da abundância real, aquela que começa dentro e se manifesta fora. Esses sinais não são coincidências. São respostas. São ecos do decreto que você começou a afirmar diante do espelho. E se você continuar, eles vão se intensificar. E no próximo bloco,
Você vai descobrir como manter esse novo campo vibracional, mesmo quando as circunstâncias ainda não mudaram visivelmente. Algo poderoso acontece quando você começa a declarar, com consciência, frases que afirmam sua conexão com a abundância. Mas como saber se esse ritual está realmente funcionando? Como identificar os sinais, muitas vezes sutis, de que algo mudou no campo invisível e está prestes a se materializar na sua vida financeira? O primeiro sinal é interno e emocional. É como se uma leveza surgisse onde antes havia peso. Situações que te causavam ansiedade passam a ser vistas com mais clareza. O medo de faltar ainda pode aparecer, mas ele perde força. É como se houvesse uma nova presença dentro de você que responde: está tudo bem, você está sendo guiada, você está segura. Essa sensação não vem de fora, não depende de um boleto pago ou de um aumento de salário. Ela vem de um lugar mais profundo, da sua essência. Outro sinal evidente é o surgimento de sincronicidades. Você pensa em alguém e essa pessoa lhe aparece. Você comenta sobre um desejo e no dia seguinte vê exatamente aquilo em promoção. Ou então recebe um convite inesperado para algo que você sempre quis. São pequenos movimentos do universo te dizendo: eu ouvi você. Quando você declara que está pronta para receber, o universo começa a responder. Não com grandes explosões, mas com pequenos sussurros. É preciso sensibilidade para ouvi-los. Além disso, observe os seus impulsos de ação. De repente, você sente vontade de fazer algo que vinha adiando há tempos. Pode ser reorganizar sua vida financeira, limpar sua carteira, jogar fora contas antigas ou abrir aquele curso que você salvou meses atrás. Essas ações não são aleatórias. Elas fazem parte da reorganização energética que está em curso. Quando você muda por dentro, a sua realidade começa a exigir congruência. O que antes era causa, agora pede ordem. O que antes era medo, agora pede coragem. Um sinal especialmente importante é quando você passa a dizer não com mais facilidade. Não para o que te limita. Não para o que te diminui. Não para gastos impulsivos que tentam compensar vazios. Esse novo limite é um indício claro de que sua relação com o dinheiro está mudando. Você não está mais no lugar da mendicância energética. Você está no lugar da escolha. E talvez o sinal mais belo de todos. Você começa a perceber gratidão onde antes havia reclamação. Aquele salário que antes parecia pouco, agora é visto como uma base que te sustenta enquanto você cresce. Aquela venda simples que antes passava despercebida, agora é celebrada como o início de um novo fluxo. O olhar muda, a lente muda. E é isso que começa a abrir as portas da abundância real, aquela que começa dentro e se manifesta fora. Esses sinais não são coincidências. São respostas. São ecos do decreto que você começou a afirmar diante do espelho. E se você continuar, eles vão se intensificar. E no próximo bloco, você vai descobrir como manter esse novo campo vibracional, mesmo quando as circunstâncias ainda não mudaram visivelmente. Como ensinava Florence Scovel Shinn, a palavra tem poder criador, e quando dita com fé, intenção e clareza diante do espelho, ela molda o invisível que sustenta tudo o que é visível. Chegamos ao ponto onde o ritual deixa de ser um exercício simbólico e se torna uma reprogramação real. O que você vai fazer agora é mais do que repetir palavras bonitas. É escolher, com presença e verdade, uma nova identidade. É olhar no espelho não para buscar confirmação do que falta, mas para declarar a verdade do que já está emergindo. Se até aqui você reconheceu padrões limitantes, sentiu a dor da escassez, confrontou suas crenças e se comprometeu com a mudança, então agora é o momento de selar essa transformação com um decreto final. O espelho, nesse instante, não é apenas um objeto, é um portal. Um reflexo do seu eu passado, presente e futuro. E o que você disser diante dele será registrado como nova instrução vibracional. Feche os olhos por um momento e respire profundamente. Sinta seu corpo presente. Sinta o espaço ao seu redor. Traga à mente tudo o que você já declarou ao longo deste vídeo. Sinta a energia das palavras que você proferiu. Agora abra os olhos e olhe dentro dos seus próprios olhos.
Diga com firmeza, clareza e autoridade: a partir de agora, eu encerro o ciclo da escassez. Eu me reconecto à fonte inesgotável da abundância. Eu sou herdeira divina, merecedora de prosperidade, segurança e liberdade. A vida me sustenta com generosidade. O dinheiro chega a mim com facilidade e constância. Eu recebo, eu recebo, eu recebo. Repita esse decreto 3 vezes, olhando diretamente para si mesma. Permita que cada palavra vibre no seu peito, não como algo que você espera que aconteça, mas como uma verdade que já está se manifestando. O eu recebo não é uma súplica, é uma afirmação de posse espiritual. Agora respire de novo, suavemente. Sinta a diferença. Alguma coisa já mudou, talvez pequena, talvez sutil, mas real. A energia foi plantada. E se você mantiver essa vibração viva, os frutos virão. É inevitável. Lembre-se, o mundo externo é apenas um eco da sua vibração interna. Se você continuar afirmando, limpando, decretando, escolhendo, não há como sua realidade não se curvar diante da sua decisão energética. A abundância não responde à sorte. Responde à clareza de intenção somada à repetição vibracional. Você pode voltar a este vídeo quantas vezes quiser. Refazer o ritual sempre que sentir que está se desviando da frequência. Este é o seu templo virtual. Aqui, você é lembrada da sua natureza poderosa. Aqui, você é respeitada na sua jornada. E aqui, você declara todos os dias: eu não sou mais mendiga. Eu sou herdeira. E eu recebo. Se esse conteúdo tocou sua alma, deixe nos comentários uma única palavra: recebo. Essa palavra será o símbolo do seu compromisso vibracional. Compartilhe este vídeo com outras mulheres que também merecem viver essa virada. Juntas podemos reprogramar não só a mente, mas a realidade. Nos encontramos no próximo vídeo. Até lá, sustente sua frequência. O universo já está conspirando a seu favor. Organizar não é restringir, é cuidar. Quando você olha para o seu dinheiro com atenção e carinho, o universo entende que você está pronta para receber mais. A segunda prática é honrar o dinheiro em movimento. Toda vez que pagar uma conta, agradeça. Ao invés de pensar: lá se foi meu dinheiro, diga: esse valor está voltando multiplicado. A gratidão é uma energia multiplicadora. Ela transforma cada transação em um ato de fé. A terceira prática é revisar a emoção por trás de cada gasto ou ganho. Antes de gastar, pergunte: estou comprando por necessidade ou por vazio? Antes de cobrar, pergunte: estou pedindo o justo ou estou com medo de ser rejeitado? Antes de poupar, pergunte: estou guardando por sabedoria ou por medo de faltar? O dinheiro vibra conforme a intenção. Gastar com medo bloqueia o fluxo. Cobrar com culpa diminui o retorno. Guardar com pânico cria escassez. Você não precisa controlar o dinheiro, precisa apenas alinhar-se com ele. Quando a energia da culpa e do medo é substituída pela confiança e pela gratidão, o dinheiro começa a fluir com naturalidade. E isso muda completamente a forma de trabalhar. Porque quando o trabalho é feito por desespero, ele consome energia. Mas quando é feito por propósito, ele gera energia. A diferença está no sentimento. Você não trabalha apenas para ganhar dinheiro. O dinheiro passa a ser consequência do valor que você entrega e da vibração que sustenta enquanto faz o que ama. Alinhar o dinheiro é alinhar o fluxo da vida. Não é sobre ter mais, é sobre vibrar diferente. É entender que prosperar não é acumular, é circular. O dinheiro que flui é o mesmo que volta. Pense nisso como uma dança. Quando você dá um passo de gratidão, o universo dá outro de generosidade. Quando você entrega valor, a vida devolve em abundância. Quando você respeita o ciclo, ele se torna infinito e, aos poucos, você percebe que o dinheiro nunca foi o problema. Ele apenas refletia o seu estado interior. E agora que a sua vibração mudou, tudo começa a se reorganizar. O fluxo volta a circular, os bloqueios começam a cair e o que antes parecia impossível começa a acontecer com leveza. A abundância não nasce do acúmulo, mas da consciência. Quanto mais você se alinha com o fluxo da vida,
mais o dinheiro se torna um espelho da sua paz interior. Quando você estiver em dúvida sobre o próximo passo financeiro, não pergunte o que devo fazer. Pergunte como estou me sentindo, porque é o seu estado interno que determina o resultado externo. O dinheiro vem para quem está em paz com ele. E essa paz começa dentro de você. O dinheiro é como um rio. Ele não precisa ser perseguido, apenas desobstruído. Você não cria o fluxo. Ele já existe. Tudo o que precisa é sair do caminho e permitir que ele corra. A vida quer fluir através de você. Mas, quando o medo se acumula, quando a culpa endurece o coração, o rio se fecha. E você começa a confundir esforço com progresso, quando na verdade está apenas se debatendo nas mesmas águas. O alinhamento é o ato de soltar. É o momento em que você para de tentar controlar o curso do rio e começa a flutuar com ele. A correnteza da prosperidade é suave, mas firme. Ela sabe o caminho. Feche os olhos por um instante e imagine-se parado, sereno, à beira desse rio dourado. A água brilha sob a luz do sol e carrega uma energia viva, vibrante, feita de abundância. Sinta essa energia te chamando para dentro. Dê um passo e mergulhe nesse fluxo. A água é morna, calma, acolhedora. Ela envolve o seu corpo com leveza e começa a limpar cada resíduo de medo, cada pensamento de escassez, cada lembrança de culpa. Tudo o que não pertence à prosperidade se dissolve. Tudo o que vibra amor, confiança e merecimento permanece. Agora imagine que essa água dourada começa a girar ao seu redor, formando uma espiral de luz. Ela entra pelo topo da sua cabeça, percorre o coração e se espalha por todo o corpo. Essa é a energia do fluxo. A energia que não corre, apenas se move em harmonia. Sinta essa vibração dentro de você. É calma, mas poderosa, é silenciosa, mas criadora. E nesse estado de serenidade, diga mentalmente: eu me alinho com a prosperidade. Eu libero o medo. Eu confio no fluxo da vida. Respire fundo. Sinta que o rio continua a correr e você já faz parte dele. Não há mais separação entre você e o fluxo. O dinheiro, as oportunidades, as pessoas certas, tudo começa a te encontrar com naturalidade. Porque quando você para de correr, a vida começa a se mover em sua direção. A prosperidade não precisa ser forçada, ela apenas precisa ser permitida. Repita mentalmente: eu me permito receber, eu confio, eu fluo, agora. Abra os olhos e volte ao presente. Leve com você essa sensação de paz e leveza, porque a abundância que você tanto busca já está aqui, dentro de você. Escreva nos comentários: eu escolho alinhar minha mente com a prosperidade. E lembre-se, você não precisa correr atrás daquilo que já está correndo em sua direção. Basta alinhar-se. E tudo o que é seu encontrará o caminho para te encontrar.